Olá, queridos, bom dia, paz, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nesta manhã nós estudaremos a questão da divindade e autoridade do Senhor Jesus e como ele se manifesta como sendo Jeová, o Eterno. Ali na passagem de Êxodo, no capítulo 3, nós vamos estar vendo isso agora. A palavra do Senhor diz aqui em Êxodo 3, do versículo 1 ao versículo 6, e depois do 13 ao versículo 15, diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Este Horebe é o mesmo que Sinai, tá bom? E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Perceba isso, não é um anjo, mas o anjo do Senhor. Apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Então a sarça é um arbusto ali do deserto, meio seco, com poucas folhas. E ali apareceu uma chama, e o anjo do Senhor estava naquela chama. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então no deserto não é incomum aparecer plantas que se auto-incineram, que pegam fogo sozinhas ali, devido ao calor e a falta de umidade, elas pegam fogo facilmente. O que chamou a atenção de Moisés foi que quando aquele arbusto, aquela sarça, começou a pegar fogo, passou algum tempo e ele viu que ela não se consumia, porque uma árvore, quando ela pegava fogo ali rapidinho, ela pegava fogo e ela acabava, né? Acabava com a planta. E no entanto essa planta continuou ainda com o mesmo aspecto, não mudou nada, ficava só o fogo ali. Então isso chamou a atenção de Moisés. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então esse foi o ponto. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? Então o que chamou a atenção dele foi que a sarça não se queimava. Versículo 4. E vendo o Senhor, perceba que primeiro fala que é o anjo do Senhor que está na sarça, e agora... E vendo o anjo do Senhor, que Moisés se virou para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus, diz o texto. Então era o anjo do Senhor, mas agora diz que era Deus que estava ali. Não te chegues para cá, tire os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, a presença de Deus naquele arbusto santificou o lugar. A presença de Deus santifica o lugar. E Deus fala para ele: fique aí onde você está, não se aproxime, mas tire as sandálias dos seus pés. Aqui nesse texto que nós lemos de sapatos, né? Mas eles usavam sandálias naquela época, porque a terra em que você está pisando é santa. Então diz o texto, no versículo 6... E disse mais: eu sou o Deus de teu pai. É provável aqui que o pai de Moisés e a mãe de Moisés, com o conhecimento antigo que eles tinham ali de Israel, eles sabiam que havia um Deus verdadeiro, um Deus único, que havia aparecido para Abraão, depois para Isaac e Jacó, e fez uma aliança com cada um deles. E diz o texto aqui que agora esse Deus que se manifestava, ele disse: eu sou o Deus de teu pai. Aqui pai dá a entender mais que é o pai dele mesmo. E diz depois: e o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus deixa bem claro. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quem é esse Deus? O anjo do Senhor, que estava ali. No versículo 13: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel... Esse aqui já estamos no versículo 13, tá? Eis que porque Deus chama ele e o convence
e é difícil porque ele dá uma série de desculpas, mas passado tudo isso aqui no versículo 13, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Essa afirmação de Deus ela é muito interessante, porque até eu quero mostrar aqui na lousa. Eu sou o que sou. Deus é equivalente a Ele mesmo. Então não tem a que se comparar a não ser com Ele mesmo. Então eu sou aquilo que eu sou. Exatamente aquilo que eu sou me define. Então Deus diz: Pai, diga que aquele que é aquilo que Ele é foi que me enviou a vocês. Pode parecer engraçado, mas aqui Deus está dando uma noção, e depois Deus diz assim para ele: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Então daí vem na primeira pessoa do singular, eu sou, assim como também ali no hebraico, primeira pessoa do singular. Diga que o eu sou me enviou. Então, eu sou, Deus pegou esse nome para ele, essa eu sou, ele pegou para ele, e esse nome eu sou é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O que é isso aqui? O verbo. Se você pegar lá João capítulo 1, versículo 1 em diante, vai estar dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, e ali fala bem claro que tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Desse nome eu sou é que aparece a palavra Jeová. Jeová é uma forma portuguesada de eu sou no hebraico, tá? Porque o nome Jeová ou Iová, esse J na linguagem internacional, ela é equivalente ao Y, geralmente é muito comum isso em vários países, o J ser equivalente ao Y, então Iová. Agora Iová ele vem de 4 consoantes, no hebraico não tinha vogal, eles não usavam vogais, tá, para escrever. Então não se sabe exatamente qual era a pronúncia real desse nome quando Deus falou para Moisés, porque Moisés foi lá e repetiu para o povo de Israel. Só que com o passar do tempo, esse nome Jeová parou de ser usado. Eles consideravam esse nome tão sagrado, que somente o sumo sacerdote é que poderia falar esse nome uma vez por ano. Então, de forma normal, esse nome quase não era usado, a pronúncia dele. Então o povo, depois do cativeiro, não soube mais como era a pronúncia, porque eles perderam ali os rituais anuais de purificação, os rituais ali de sacrifício, e eles acabaram então perdendo a pronúncia, tá? Mas era chamado tetragrama sagrado, porque é composto pela letra Y, H, W e H de novo. Então, como se pronunciava essas 4 consoantes ali na língua hebraica sem vogal no meio, é que não se sabe exatamente. E aí, então, com o passar do tempo, depois do cativeiro, e depois de certo tempo, eles acabaram colocando essas vogais no meio aqui. Então nós vemos aqui que colocaram. Aqui pode ter uma variação de vários nomes, tá? Ieová. Então fica esse H, na língua portuguesa ele é mudo, esse H, e aqui o W tem som de V, e o H é mudo novamente. Mas esse H na língua hebraica tem um som gutural, meio raspado, meio assim. Então, como se pronuncia isso aqui exatamente, eu não sei ao certo. A questão é que esse tetragrama sagrado aqui deu origem, então, depois para poder ser pronunciado ao nome Iová ou Iavé, que também as vogais não são tão importantes no hebraico.
o mais importante é que se conservem as consoantes, tá certo? As consoantes Y, H, W e H. Então, esse é o chamado nome sagrado. Falando a respeito disso, deixa eu falar para vocês. Algo interessante aqui nesse texto diz que o anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor foi falar com Moisés, disse: eu sou o Deus. Então a gente vê aqui que isso aqui é chamado teofania. Teofania, tel, né, que vem de Deus, e fania, que é aparição de Deus no Antigo Testamento, tá? E essa aparição de Deus se deu através do anjo do Senhor. Não é um anjo, mas o anjo do Senhor. E quando fala a respeito disso, ele diz, quando esse anjo se identifica, ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele diz aqui, então, que o seu nome, o nome desse anjo era Jeová. Olha que coisa interessante. Ele mesmo se auto-intitula como Jeová, ou eu sou, o verbo eterno. Porque eu sou é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser para todo sempre. Em qualquer época ele pode dizer eu sou. Nós não podemos fazer isso, porque hoje nós existimos, amanhã não existimos mais, e ninguém era, sempre foi ou sempre será. Então o único que tem essa prerrogativa é o nome Jeová, dá a entender o eterno. O eterno. Por quê? Porque ele é aquele que sempre foi, que é e que sempre há de ser, o Senhor do tempo. Aqui está mostrando que não é um anjo comum, mas o anjo do Senhor, e esse anjo também aparece em outras passagens do Antigo Testamento, que eu não vou citar agora, mas ele só pode ser Jesus Cristo, esse anjo. Jesus Cristo não tinha esse nome no Antigo Testamento. Ele não é chamado de Jesus porque ele recebe esse nome só no Novo Testamento, quando ele nasce. E ali no Antigo Testamento ele tinha muitas aparições no meio dos homens. E nessas aparições, então, quando ele aparecia como o anjo do Senhor. Só que quando ele falava como Deus. Ele aparece falando como Deus, e ali nas falas dele, ele diz que ele é o eterno, que ele é o poderoso. Ele fala que ele é Deus, que ele é o eu sou, o Jeová, e assim por diante. Aí Paulo, depois explicando esse texto em Efésios capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: como me foi manifesto o mistério pela revelação, como antes pouco vos escrevi, por isso quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Cristo é o mistério. E que mistério é esse? Versículo 5: o qual noutros séculos, ou seja, no passado remoto, muito tempo antes, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, esses apóstolos e profetas, até os profetas do Antigo Testamento, tiveram ali visões, muitas vezes rápidas, de Cristo, de quem ele era, e eles profetizam a respeito dele. Agora os apóstolos têm uma visão muito mais aberta do que os profetas do Antigo Testamento, porque eles andaram com Jesus. E por terem andado com Jesus, eles viram que Jesus realmente é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus. Embora Jesus não fosse ainda conhecido no Antigo Testamento, mas nós já vemos os profetas e vemos também as aparições de Jesus ali no Antigo Testamento. E ali ele é o Verbo de Deus, ele aparece como o Verbo de Deus, que é Jeová. Ele não tinha esse nome Jesus antes, ele era o Verbo ou a Palavra de Deus. É assim que ele era chamado na eternidade. E nós vemos que qualquer um dos três da Santíssima Trindade podem ter esse nome também, ser chamado. O Pai também pode ser chamado de Jeová, e ele também se auto-intitula de Jeová. O Filho também se auto-intitula de Jeová, e o Espírito Santo também é o Espírito de Jeová. E Deus vê a aflição do seu povo e desce para livrá-lo. Quem estava diretamente ligado a Moisés, ali no campo visual, era Jesus Cristo, que era a expressa imagem de Deus. E essa expressa imagem não quer dizer apenas no Novo Testamento,
mas também no Antigo Testamento. Hebreus 1, versículo 3, ele expressa a imagem de Deus, a expressão exata do seu ser. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.